A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta quinta-feira a proibição da venda de fuzis e de armas semiautomáticas de estilo militar no país. Vini, vamos lá, os neozelandeses agiram rápido nessa questão, é de se admirar, né? Bom, também não é para menos aquele terror, aquele horror que houve, que aconteceu por lá nas mesquitas, um massacre que deixou um saldo aí de 50 pessoas mortas, e o governo, através da ministra, né, a primeira-ministra, agindo rapidamente lá para, de alguma maneira, através dessa ação, coibir eventos futuros. Tem uma questão toda envolvendo a devolução de armas, né, Vini, e o endurecimento, né, na questão da venda dessas armas, que na verdade são armas militares, né, semiautomáticas. Né? Exatamente, Edgar. Ela já tinha feito, de fato, essa promessa, né, à população de que iria endurecer as leis vigentes no país, com essa intenção aí de realmente evitar novos ataques, de evitar novos atentados. Hoje, né, essa flexibilização das armas na Nova Zelândia é considerada bastante permissiva, né, Edgar? Porém, é importante ressaltar também que a Nova Zelândia tem um número muito baixo de homicídios, né? Então aquele argumento de quanto mais armas, mais crimes, também não faz tanto sentido assim lá na Nova Zelândia. Então ela anunciou essa proibição da venda de armas semiautomáticas de estilo militar e também de fuzis no país, e vai proibir equipamentos que permitam também a conversão de outros tipos de armamentos e armas semiautomáticas militares. E essa lei, Edgar, ela deve entrar em vigor a partir do dia 11 de abril. Então o que o governo se preocupa agora? Que a população da Nova Zelândia até se antecipe e vá comprar agora novas armas nesses estabelecimentos antes que a lei acabe entrando em vigor. E chegam algumas notícias também de que alguns teriam entregue as armas? Algumas pessoas já teriam entregue de forma voluntária. Agora, a estimativa desse número de pessoas não dá ainda para saber, porque não teve um comunicado oficial do governo. Parece que até o momento são poucas pessoas que teriam feito essa devolução voluntária. Vamos esperar mais um pouquinho aí para saber se vai ter um efeito realmente maior ou não, né, Edgar? Agora vai um pouco aí na contramão do que quer se colocar aqui no Brasil, né, até do governo Bolsonaro, uma flexibilização até maior, e acaba levantando ainda mais essa discussão, né? Olha, vamos ouvir os colegas aqui, o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito disso, sobre o que você falou, Vini, da relação ou da não relação, né, do aumento de crimes, enfim, por conta das armas terem livre acesso à população. É bom ressaltar que lá, como você tem, por exemplo, uma guitar shop, você tem uma gun shop, né, onde você pode entrar e, de acordo com as leis e os regimentos lá, adquirir armas. Essa arma desse assassino foi comprada legalmente num lugar desse. Agora, a Nova Zelândia, a gente está falando de um país onde os índices sociais, as questões sociais são altamente positivos, né? Então, pode dizer, cada país tem a sua, né, complexidade. Né? Malucos como esse, loucos como esse, quer dizer, pessoas psicologicamente desviadas, tem em tudo quanto é lugar, né? E que conseguiriam armas legalmente e ilegalmente montando impressoras 3D na internet, não é assim? Sim. Na Dark Web, sei lá, acho que Nesse também caso quem tá mal intencionado, quem planeja, chega ao ponto de planejar, né? Esse cara exibiu na internet. Gente, assim, é uma pessoa que eventualmente vai conseguir um jeito, que pode até não ser a arma, pode ser até um explosivo, pode ser, sei lá, entendeu? A gente tá falando de um caso bastante específico aí. A gente tá tratando ele como exceção à regra, tratando ele como louco, e é assim que ele tem que ser tratado mesmo, mas a gente também não pode esquecer que não cabe ao governo, que aliás é papel do governo, não facilitar o acesso de pessoas como ele às armas, para começo de conversa. Aliás, eu não acho que a população tem que ser armada. A segurança pública tem que ficar a cargo da polícia. A polícia tem que estar bem armada, a polícia tem que resolver esse tipo de crime. A gente não vive numa sociedade de vigilantes, de justiceiros. Mas eu também tenho um pouco de dúvida a respeito, assim, a pessoa na Nova Zelândia, tá? Tô tentando imaginar. A pessoa da Nova Zelândia que compra uma arma semiautomática, ela tá comprando essa arma pra quê?
Será que é pra se defender num país onde não existe violência? Existe uma coisa da Uma arma de guerra, né? Eu tô Também, pensando né? assim, na Uma Nova arma de Zelândia, guerra. tá? Pra que ele compra? Ele faz aula de tiro, ele caça, ele tá se hobby. defendendo com uma arma de capacidade militar. Eu acho desconhecer Paulinha, um pouco dessa motivação. Eu acho assim. que existe uma falsa sensação de segurança de quem tem uma arma, aquela coisa de dormir com a arma embaixo do travesseiro. E Mas se esquece... segurança contra quem na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, é que eu penso muito no Brasil. Mas na Nova Zelândia especificamente, eu acho que tem uma coisa da propriedade privada. Acho que é uma coisa meio como nos Estados Unidos, se alguém entra no seu jardim, você já sai com a arma, a gente vê em filme, mas muito acontece. Eu tenho uma amiga que mora... Invasão de propriedade. Exatamente. Eu tenho uma amiga que o pai mora em Ohio e ele é literalmente uma dessas pessoas que sai com a arma e diz assim. Mas eu queria trazer aqui dados do Ministério da Saúde sobre o Estatuto do Desarmamento no Brasil, por exemplo. Que eu acho que a gente tem que pensar. Muita gente acha que armar a população é necessariamente algo bom, mas não é necessariamente algo bom. Por exemplo, depois do desarmamento, o índice de homicídios no Brasil desacelerou. Entre 1996 e 2003, segundo o DataSUS, que é um sistema de dados sobre saúde do Ministério da Saúde, a média de crescimento anual das taxas de morte era de 2,22% ao ano. De 2004 em diante, com o Estatuto do Desarmamento, a média foi de 0,29%, uma queda de 87%, ou seja, passou a morrer menos gente depois do Estatuto do Desarmamento. Eu acho que a gente também não pode ignorar esses números, a gente também não pode se deixar levar por falácias, ou gente que usa casos politicamente. O caso daquela mulher que foi espancada porque teve um encontro com alguém, foi espancada por 4 horas, teve gente dizendo que se ela tivesse uma arma, ela provavelmente teria matado o cara e se defendido. Muito mais provavelmente, os professores no Rio de Janeiro. Da escola, Exatamente. Chegaram a dizer. No caso do Rio de Janeiro, o cara poderia ter achado a arma antes e matado ela. Em Suzano, os atiradores abriram fogo no pátio. Os professores nem estavam lá. Os professores estavam em sala de aula, estavam em outros lugares. Pessoas morreriam do mesmo jeito. Então as mortes não teriam sido evitadas. Aliás, tragédias poderiam ter sido ainda maiores, porque haveria um bang-bang. Literalmente. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao pensar nessa questão, porque as pessoas usam uma falsa sensação de segurança, quando na verdade não pensam na realidade como ela acontece e ignoram os dados. Eu sou um desarmamentista também, já falei, já expressei minha opinião aqui em vários momentos sobre esse assunto, mas eu acho que o Caio, que é a favor dessa flexibilização, já falou aqui também. Você conseguiria responder essa pergunta da Paulinha, essa questão relacionada às armas de uso militar? A Paulinha abordou o X da questão, né? Só para fazer um contraponto aí ao dado que o Fefito trouxe, são coisas distintas, né? Quando, eu vou arredondar os números porque eu estou falando de cabeça aqui, mas quando entra em vigor o Estatuto do Desarmamento, a gente tem cerca de 50 mil homicídios por ano, né? Atualmente são cerca de 65 mil. Então você tem aí um aumento aí sensível, aí na casa de 30%. Nesse mesmo período, a população brasileira cresce 15%. Então, de fato, o número de homicídios aumentou e o número de homicídios por arma de fogo aumentou também. Hoje em dia, o Brasil, cerca de 43 mil mortes são por arma de fogo. Então, isso naturalmente, o bandido não está desarmado. O que se discute é se houve uma desaceleração no crescimento de mortes ano a ano. Esse é o dado, mas que o número de mortes cresceu e o número de mortes por arma de fogo cresceu, isso também é um fato. Como você bem adiantou, eu não sou desarmamentista, né? E aí acho que são 3 principais argumentos. O primeiro é jurídico, né? Na minha visão, a posse da arma, ela nada mais é do que a materialização de um direito natural. Então, portanto, um direito inerente à condição humana, que é a legítima defesa do indivíduo, da sua família e, como foi falado aqui mais cedo, da sua propriedade. O segundo argumento é um argumento moral, que é o seguinte, é você habilitar a população a resistir à tirania. E que tipo de tirania? Pode ser do próprio governo, pode ser até de uma ameaça estrangeira ou do crime organizado, como é aqui no Brasil. A gente está vendo como a população venezuelana está sofrendo por estar desarmada e não poder fazer nada frente à tirania. Em terceiro lugar, o último argumento, que é pragmático, que é aquele negócio, o Estado que não protege, ele não pode proibir. E aqui a gente entra na fala da Paulinha, para a realidade da Nova Zelândia, que é muito distinta da nossa. Na Nova Zelândia, o Estado garante a paz social e a segurança pública. Esse massacre, o número de mortes é superior a anos de estatística, né? Então, e tem outro detalhe na Nova Zelândia, um controle rígido de fronteiras. Você consegue controlar
assim, muita eficácia os produtos que entram por lá. Então essa discussão, no caso da Nova Zelândia, ela é muito válida porque ela diz respeito à letalidade. Existem situações excepcionais em que você criar legislação baseado na exceção faz sentido, porque também você não afeta os outros direitos, os outros argumentos que eu coloquei. A questão realmente é da letalidade. Uma arma militar, nas mãos erradas, ela pode causar um estrago tremendo. Edgar. Sim, só já vou passar a bola para você, Vini, mas só uma observação rápida. O Estado, como você diz, é deficiente. Eu sou a favor de fazer com que o Estado seja eficiente para poder, ele sim, ter o poder da força e oferecer segurança aos seus habitantes.